Pessoal, eu vou começar a dar aula, tá? Vou mostrar para vocês hoje, como eu tinha falado hoje de manhã, como que a gente faz para calcular bases, tá bom? Então esquece nuance da sua cabeça, tá? Tira nuance da sua cabeça, a gente vai falar só de bases, tá? As bases são aquelas que vão do 1 até o 10, tá? Que é do preto ao loiro claríssimo, tá? Que são as três cores, que são os tons preto, castanhos e loiros, tá bom? Essas são as bases. Base é tudo o que é antes do ponto. Por exemplo, 1.0, 2.0, tudo que não tem nada depois do ponto ou tem um zero depois do ponto é uma base, tá bom? Então a gente vai falar só de bases, como calcular bases, tá bom? Bom, mas para calcular base, a gente utiliza a matemática. Só que a matemática utilizada na colorimetria, ela não é exata como no caso da matemática aplicada, por razão de diversos fatores, tá? Uma outra hora eu falo para vocês quais, tá? Mas ela não chega a ser exata, ela é quase exata. Só que se você usar esses cálculos, você tem menos chance de errar do que se você não usar eles. E também você pode aproveitar aquelas sobras nos tubos de coloração que tem no seu arsenal aí de coloração, tá? Você pode economizar bastante, inclusive. Você vai ver que com poucas colorações, mesmo você tendo poucas colorações, você pode pode fabricar bases a partir delas. Por exemplo, se você quiser calcular uma base, a fórmula é a seguinte: x vezes 2 igual a y, tá? Se vocês estão conseguindo ver aí. X vezes 2 igual a y. O x é a base a ser calculada. Por exemplo, se você quer calcular, se você não tem o número 5, a base número 5, que é o castanho claro, por exemplo, e você quer ver se a partir de outras bases você consegue fazer esse castanho claro, esse x aqui vai ocupar essa base que você está querendo fabricar, tá bom? Então, no caso, o x é a base a ser calculada. Então, você pode fazer essa anotação aí, tá? Base a ser calculada, tá? Então, o x é a base que você vai querer calcular, tá? É aquela que está te faltando. Vezes 2. Bom, por que vezes 2? 2 é o número de bases, de outras bases que você vai usar para fazer o x, tá bom? Igual a y, tá? Então, base vezes 2 igual a y. Por exemplo, se você quiser calcular a base de número 5, você vai fazer 5 vezes 2 igual a 10. Nesse caso, o y vai ser um 10, tá bom? Se fosse com a base, se você quisesse fabricar uma base loiro claro, um loiro escuro, perdão, por exemplo, 6.0, você faria 6, que é a base a ser calculada, vezes 2, igual a 12. Nesse caso, o y seria o 12, tá? Por isso que eu coloco x e y, porque o x é a base que você vai calcular e o y é o número da soma de outras bases para formar o x, tá? Então, seria mais ou menos assim: x vezes 2 igual a y, que dividido por 2 igual a x. Tá dando para ver bem aí, gente? X vezes
2 igual a y, certo? Que dividido por 2 igual a x, ou seja, esse número tem que ser o mesmo desse, tá? Gente, não se preocupem que vai clarear, tá? Agora, se eu não conseguir fabricar essas bases com duas colorações, nesse caso, eu vou estar usando duas colorações para fabricar o X, que é a base que eu estou precisando. Se eu não conseguir fabricar a partir de duas colorações, eu posso tentar com 3. Aí a fórmula muda. Seria X vezes 3 igual a Y, tá? Esse Y você divide por 3, tem que dar o X, o mesmo que é o X. Por exemplo, fabricando a base de número 5, que é o castanho claro, vezes 3 igual a 15. Lembrando que o Y é a soma das bases, tá? Das outras bases que você vai usar para fabricar o 5. Nesse caso, 5 vezes 3, 15. Você tem que encontrar 3 bases que somadas deem o número 15. Dividido 3 igual a 5, que é a base que a gente está querendo calcular. Tá bom? Não se preocupem, a gente vai clarear, tá? Parece difícil, mas não é tanto assim. Difícil mesmo a calcular nuance, tá? Vamos começar? Se vocês puderem, vão anotando isso daqui, tá? Depois vocês podem praticar, vocês vão ver que não é difícil, tá bom? Vamos começar calculando, então, uma base pra gente ver? Vamos colocar isso em prática? Isso aqui são as fórmulas que eu passei pra você, tá? Se com 3 bases, se você somar 3 bases, se você somando 3 bases ali nas colorações que você tem disponível, você não conseguir somar elas e dar um número 15, você pode fazer por 4, por 5, tá bom? Só que daí você vai fazer 5 por 4, 20. Aí você tem que somar 4 bases diferentes que somadas deem o número 20. E assim sucessivamente, tá? Mas para não complicar muito, a gente vai fazer só de 2 e 3, tá? Talvez 4. Eu quero calcular então uma base castanho claro, que corresponde ao 5.0. Tá? Então eu tenho todas, digamos que eu tenho todas as outras colorações no meu arsenal, menos a 5.0, tá? Então a coloração que eu quero fabricar vai ser o 5.0. Então vamos dizer que eu preciso do 5.0, mas eu não tenho 5.0, porém eu tenho todas as outras. Eu tenho do 1 ao 4 e do 6 ao 10. Tá bom? Eu tenho do 1 ao 4 e do 6 ao 10, menos o 5. Então, lembra da fórmula que eu passei para vocês? Vamos calcular com duas nuances, tá? 5 vezes 2 igual a 10, tá? Eu vou usar duas nuances para calcular a base que eu preciso, que no caso é o 5. Então, 5 vezes 2 igual a 10. 10 dividido 2 igual a 5. Lembra da fórmula? Então tá. Amor, abaixa um pouquinho o volume que está me atrapalhando. Muito bem. Então, eu tenho que encontrar duas colorações dentre as que eu tenho. Duas colorações dentre as que eu tenho disponível, que somadas deem o número 10. Então, esse número 10 seria base mais base igual a y. Lembra do y que era aqui? Lembra da fórmula? X vezes 2 igual a y. Então, para você conseguir esse y, seria base mais base igual a y, tá? Então, vamos encontrar duas bases dentre essas que eu tenho, que somadas deem o número 10?
tem um gráfico que fica bem fácil para vocês entenderem. A base que eu preciso nesse caso é a de número 5, certo? Então, um número acima do 5 é o 6, um abaixo é o 4, o outro acima é o 7, o outro abaixo é o 3, 8, 2, 9 e 1, tá? Se eu somar o 6 com o 4, eu tenho o meu Y, eu tenho 10. Se eu somar o 7 com o 3, 7 mais 3, 10, dividido 2, 5. 8 mais 2, 10, dividido 2, eu tenho a base que eu preciso. 9 mais 1, 10, dividido 2, dá a base que eu preciso, certo? Gente, lembrando o seguinte, que cada soma, as proporções têm que ser iguais. Se você quiser, por exemplo, 30 gramas, fabricar 30 gramas de 5.0, você precisa juntar 15 gramas de 4 e 15 gramas de 6. 15 mais 15, você vai ter 30 gramas de 5, tá? Se você quiser 60 gramas, você vai juntar 30, no caso, se você for usar a base 7 com a 3, você vai colocar 30 gramas da base 7 e 30 gramas da base 3, somado 7 mais 3 dá 10, dividido por 2 dá os 5 que você precisa, tá bom? Sempre em proporções iguais. Se você precisar de 20 gramas, você vai pegar, por exemplo, usando o 8, a base 8 e a base 2, as colorações, você vai pegar uma coloração 8, vai pegar 10 gramas da coloração 8 e 10 gramas da coloração 2. Vai juntar bem na sua cumbuca e vai ter 20 gramas da base 5. Porque 8 mais 2 são 10, dividido por 2, 5, tá? E 9 e 1. Gente, mas será que dá 9 e 1? O 9 é tão claro e o 1 é tão escuro. O que vocês acham? Será que dá? Eu vou provar para vocês na matemática que dá, tá bom? A base que eu preciso é a 5, certo? Então, quantas vezes o 9 é mais claro que o 5? 4 vezes mais claro, não é? 4 vezes. Quantas vezes que o 1 é mais escuro que o 5, que a base 5? Também 4 vezes, não é mesmo? Então, esses tons, esses 4 tons mais escuros compensam esses 4 tons mais claros. Entenderam? Os 4 tons mais escuros que o 1 tem em comparação com o 5 são compensados pelos 4 tons mais claros que o 9 tem com relação ao 5. E na prática, isso na teoria, tá, gente? E na prática funciona também, tá bom? Esses tons, eles se equivalem, tá bom, gente? Os tons claros compensam os tons escuros e vice-versa, tá? Então, a gente viu que o 6 mais o 4, que dá o 10, divide por 2, dá o 5. Então, a gente viu que o 7 mais o 3 dá 10, divide por 2, dá a base que eu preciso. A gente viu que o 8 mais 2 dá 10, divide por 2. Por que divide por 2? Porque é o número de bases que eu usei para fabricar a base que eu preciso, a outra base que eu preciso. Dividido por 2 dá 5. E o 9 mais o 1, que vocês viram na matemática que dá certo, dá 10, dividido por 2 é igual
a base 5, tá? Só que vocês vão concordar comigo. Por exemplo, e se eu não tiver o 9? Aí eu já não consigo juntar 9 com 1, certo? E se eu não tiver o 2? Aí eu não consigo juntar esse 8 com nada para fazer com duas bases, tá? Se eu não tiver o 7, aí eu não vou conseguir juntar nada com o 3 para fazer a minha base 5. E se eu não tiver o 4, o 6 também não vai me servir para nada. Porque se eu juntar o 6 com o 3, dá 9 dividido por 2, dá 4,5, não dá 5. Se eu usar o 8 com o 6, por exemplo, dá 15, já não dá 10. Ou o 8 mais 1 dá o 9. Qual mais? O 8 mais 3 dá 11, não dá o 10 que eu preciso. Então, a gente vê aqui que se eu não tiver algumas bases, eu não vou conseguir fabricar a minha base que eu preciso, nesse caso 5, a partir de da junção de duas outras bases. Nesse caso, entra a fórmula do 3, tá? Então, vamos só ver aqui quais bases que eu teria no meu estoque. Eu teria a 1, a 2 eu não tenho, a 3 eu tenho, 1, 3, a 4 eu não tenho, a 5 eu não tenho, a 6 eu tenho, a 7 eu não tenho, a 8 eu tenho, tá horrível esse pincel aqui, e a 10 eu também tenho, que a 10 também é base, tá, gente? Tá, então por 2, eu vou apagar aqui para ter mais espaço. Então, eu tendo essas bases aqui, se eu somar elas, de qualquer jeito que eu tentar somar, somando duas bases para usar a fórmula do 2, eu não vou conseguir um 10, tá? Então, agora, nesse caso, então eu vou tentar somar 3 bases para fazer a base que eu estou precisando. 3 outras colorações bases para fazer a coloração base que está me faltando. Nesse caso ainda o 5, tá? Então, qual é a fórmula agora? É x, que corresponde ao 5, vezes 3, que agora eu vou calcular usando a soma de 3 outras bases, igual a y, tá? Dividido por 2 igual, nesse caso, ao 5, tá? Então, agora, isso aqui significa que eu vou somar 3 outras bases, das bases que eu tenho, nesse caso. Essas bases, as 3 somadas, tem que dar o número 15. 5 por 3 igual a 15. Então, eu tenho que encontrar aqui 3 bases somadas dão o número 15, tá bom? Vamos ver aqui então o que eu tenho? Deixa eu ver. O 8, o 6 e o 1 não dá o 15? 8 mais 6 dá 14, mais 1 igual a 15, dividido por 3 igual a 5. Eu tenho a base que eu preciso, tá? Então, quando é por 3, você vai usar 3 bases diferentes para conseguir fabricar a base que você está precisando. Somadas, ela tem que dar esse tanto aqui, para você conseguir fabricar a base que você está precisando, tá bom? Vamos ver qual outra que dá? 6 mais 6 mais 3. Eu posso fazer isso? Será que eu posso repetir uma base? Por exemplo, se eu preciso de 30 gramas, eu pego 10 gramas de 6
mais 10 gramas de 6, mais 10 gramas de 3, para ter 30 gramas de 5. Será que eu posso fazer isso? Posso. Vou provar na matemática que eu posso, tá? Por que eu posso? Qual que é a base que eu estou fabricando? A base de número 5, que corresponde ao castanho claro, certo? Quantas vezes o 6 é mais claro que o 5? Uma, certo? Quantas vezes que esse 6 é mais claro que o 5? Uma. Quantas vezes esse 3 é mais escuro que o 5? Duas, correto? Esses dois tons mais escuros compensam esses dois tons mais claros. Então, vocês entenderam aqui que eu posso repetir uma base, tá? Então, 6 mais 6, 12, mais 3, 15, tá? 15 dividido por 3, porque eu estou usando 3 bases, igual a 5, que é a base que eu estou precisando. Desculpa a letra, tá, gente? Será que vocês estão entendendo? Aqui perguntando a quantidade. Qual a quantidade? Então, gente, a quantidade depende do tanto que vocês precisam fabricar. Por exemplo, nesses casos que nós temos aqui, se eu quisesse 60 gramas do 5.0 e fosse usar 3 bases para calcular ele, para fabricar ele, é óbvio que eu usaria 20 gramas do 8, 20 gramas do 6 e 20 gramas do 1. Aí eu ia jogar tudo na minha cumbuca, mexer bem, os tons claros iam compensar os tons escuros e ia virar um 5. A mesma coisa aqui nesse outro exemplo. Se eu precisasse, por exemplo, de 45 gramas, eu ia usar 15 gramas. 45 dividido 3, 15. Eu ia usar 15 gramas desse 6, 15 gramas desse 6 e 15 gramas de 3. Ou 30 gramas de 6 e 15 de 3, tá? Eu ia colocar isso na minha cumbuca, ia mexer bem os tons escuros, os dois tons escuros do 3 iam compensar os dois tons claros do meu 6, dos meus dois 6 e ia virar um 5, tá bom? Então, o tanto depende do tanto que você precisa usar, tá bom? Agora, vamos dificultar um pouquinho. Vocês viram que nessas duas, aqui não tem mais como fazer, tá? Se eu procurar outras 3, por exemplo, 10 e 10, já são 20, não dá. Se eu usar 2 vezes o 8, dá 16, também não dá. Eu preciso de 3 bases nesse caso. Então, se eu pegar 3 vezes o 6, já dá 18, eu preciso de 15. As 2 vezes o 6 e o 3 eu já peguei. Então, não tem mais como fazer, tá? Não tem como mais fazer bases com essas colorações que eu tenho, além dessas duas aqui que eu já criei, tá? Então, vamos tirar uma base daqui, que eu usei tanto na primeira quanto na segunda, para tentar calcular com 4. Então, ó, vamos tirar o 6, por exemplo. Se eu não tivesse o 6, vocês concordam comigo? Se eu não tivesse o 6 no meu arsenal, no meu estoque de colorações, vocês concordam que eu não ia conseguir fazer nem essa e nem essa, porque nas duas eu utilizei o 6, certo? Vamos dizer que eu também não tenho 6 no meu estoque. Gente, no mínimo eu sou uma falida, né? O que eu vou ter? Só 1, o 3, o 8 e o 10? No mínimo eu sou uma falida, mas gente, isso acontece. Às vezes chega aquela cliente no seu salão, esporádica, que nunca veio e quer fazer uma aplicação de coloração na raiz. Você corre, olha para a raiz dela, vê que é um 5, mas você não tem o 5. Você vai ver no seu arsenal de colorações, de bases, que você só tem o 1, o 3, o 8 e o 10. E agora? Eu não tenho 5. O que você vai fazer? De três uma. Ou você vai correr ligar para o seu distribuidor, ou você vai dispensar a cliente,
ou você vai correr para a farmácia. Não é isso que acontece? Mas se você tiver essas colorações aqui, você não precisa, tá? Vou mostrar para vocês como. Então aqui, ó, eu vou apagar e a gente vai fazer agora somando 4 outras bases para conseguir a base de número 5, tá? No caso com 3 eu não vou mais conseguir. Oi? Posso ler algumas perguntas, que tem muita pergunta repetida? Ficou meio ao vivo? Eu vou ler para você aqui, ó. Como repetindo a base 6 duas vezes, se a quantidade da cor é a mesma? Como vai atingir a meta de 5? Então, gente, o meu marido falou aqui, a pessoa... 6 duas vezes seria invertido. Eu já entendi a pergunta, eu já entendi. Ele falou aqui, como que pode eu repetir? Alguém perguntou ali, tá? É que pra mim não tá aparecendo, tá, gente? Por isso que eu não tô interagindo com vocês. Eu só tô falando, porque pra mim não tá correndo aqui o que vocês estão escrevendo. Quem tá falando pra mim é meu marido, tá? Ele tá falando assim que alguém perguntou, como é que pode, então, eu posso colocar duas vezes o 6 e o 3 e eu vou ter o 15, eu vou conseguir ter o 5. Porque, lembra da fórmula? X. Gente, as minhas canetas secam, tá, amor? Cadê a tampa dessa daqui? Aqui. Pra ela não secar. A minha fórmula, lembra da minha fórmula? X vezes, nesse caso, o 3, a gente tá usando por 3, igual a Y, certo? Qual que é a base que a gente tá calculando? A 5. 5 por 3, 15. 5 vezes 3 igual a 15. Eu estou calculando essa base, eu vou usar esse número de outras colorações, vou somar 3 colorações para dar o 15. Porque com 2 eu já não consigo mais conforme o arsenal que eu tenho, tá? Então, a gente colocou o exemplo de 6 mais 6 mais 3. 6 mais 6, 12, mais 3... dá o 15 que eu preciso, certo? 15 dividido 2, desculpa, 15 dividido 3, que é o número de bases que eu estou usando, igual a 5, dá a base que eu estou precisando. Mas por que que dá? Estão perguntando, por que que pode repetir a base? Por causa da compensação, gente. Por causa da compensação. Se eu tenho duas vezes o 6 na minha cumbuca, o que importa é que eu vou ter o mesmo tanto de tons claros e o mesmo tanto de tons escuros para se compensar. Então, digamos que eu precise, nesse caso, de 30 gramas. 30 gramas do 5.0. É isso aqui que eu estou precisando agora. 30 gramas do 5.0, tá? Aí eu vou somar lá os 6 mais 6 mais 3. Eu vou pegar 10 gramas de cada um. Eu vou ter as minhas 30 gramas, certo? Mas a pessoa quer entender por que que pode repetir, tá? Porque, como eu falei antes, quantas vezes o 6... essas 10 gramas de 6 aqui, quantas vezes ela é mais clara que o 5? Uma. Ela é uma vez mais clara que o 5. Quantas vezes essas outras 10 gramas de 6 é mais clara que o 5? Uma. Quantas vezes essas 10 gramas de 3 é mais escura que o 5? 2. Esses 2 tantos mais escuros compensam esses 2 tantos mais claros. É por compensação. Então pode repetir sim, tá, gente? Dependendo do tanto que você quer. Lembra que eu falei que você precisa entender de proporção? Por isso que dá pra repetir, por causa da compensação de tons claros com tons escuros, tá? Por isso que dá para repetir. Então, você pode tranquilamente repetir, só que você tem que ter a proporção exata de cada um. Nesse caso, eu preciso de 30 gramas, eu tenho que ter 10 gramas exatas de cada um para poder ter 5 gramas, 30 gramas fiéis do 5.0, tá? Espero ter esclarecido, tá, gente?
Depois vocês podem reassistir até vocês entenderem, tá? Bom, continuando. Então, por 3 eu não consigo mais calcular. Vamos tentar por 4? Lembra que eu não tenho mais o 6? Que eu não tenho 6 na minha... Eu só tenho o 1, o 3, o 8 e o 10. Eu consigo calcular a base 5? Se eu calcular por 4, 5 por 4, 20. Esse 20 aqui indica para mim... Esse 20 aqui indica para mim que eu tenho que somar 4 bases. A soma dessas 4 bases tem que ser 20, que eu vou dividir por 2 e vai dar a base que eu preciso, tá? Então, 5 por 4, 20. Vamos, então, pegar 4 bases dentre as que eu tenho, pode repetir, tá? E somar elas até chegar no número 20, 4 vezes só, tá? Por exemplo, 8 mais 8, 16. O 3, 19, mais 1, 20. Eu consegui, só com essas 4 colorações no meu arsenal de colorações, fazer o meu 5.0, tá? Então, 8 mais 8, 16, 19, 20, mais 3, 19, mais 1, 20. Dividido por 4, que é o tanto de bases que eu tô usando, eu tenho o meu 5, tá bom? Gente, é bem fácil. Depois que você entender a lógica, fica bem fácil, tá bom? Depois que você entender a fórmula, você fabrica qualquer nuance, tá? Bom, gente, eu espero que tenha sido útil para vocês, tá? Vamos inverter a câmera. Da próxima vez a gente vai inverter a câmera, tá? Como é o primeiro vídeo, vocês sabem que a caneta falha, o quadro fica invertido para vocês, fica virado mesmo, tá? Como é o primeiro vídeo que eu tô gravando, assim, com uma explicação mesmo, a gente vai fazendo os ajustes necessários, tá? Gente, agora é só pôr em prática e treinar. Eu dei para vocês um esboço, eu passei a formulação para vocês, dei um exemplo calculando numa base, vocês podem calcular qualquer base tendo esse exemplo que eu passei para vocês, tá? Então, para calcular nuances é bem mais difícil, como eu já falei para vocês, é bem mais abrangente, você tem que ter o conhecimento bem mais profundo, vocês têm que entender de proporção, de percentual, saber as proporções do tubo de coloração. Por exemplo, num tubo de 7,21, quanto que tem de base 7, quanto que tem de base de nuance violeta e quanto que tem ali dentro de nuance, qual percentual de nuance acinzentada que tem ali dentro, para vocês então conseguir fabricar uma nuance. Vocês vão ter que entender de neutralização, porque vocês vão juntar cores, elas podem criar uma cor ou neutralizar. Então vocês vão ter que saber tudo isso de cor. Vocês vão ter que saber olhar para o número e ver a cor e vice-versa. Olhar pro 4 e saber que é um dourado. Desculpa, saber que é um acobreado, tá? Então é bem mais difícil, tá? Eu não posso chegar aqui para vocês e passar tudo que vocês não vão entender nada se vocês não tivessem conhecimento bem aguçado. Mas se você quiser se aprofundar mais na colorimetria, faça um curso, tá? Você clareia bastante. Isso aqui ajuda bastante na hora do aperto, na hora que falta uma coloração, na hora que você vai comprar as suas colorações para repor a sua prateleira. Você não precisa comprar todas elas, tá? Se você souber usar a matemática. Para nuances, gente, mais ainda. Você tendo as 3 cores primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul, você não precisa comprar nenhuma coloração com nuance, tá? Você sabendo as proporções do tubo e sabendo aplicar a matemática, você não precisa
comprar, por exemplo, 721, 7.1, 6. Não sei o que. Você vai aprender a fabricar elas na matemática. Para mim foi um prazer passar essa aula para vocês. Espero que tenha sido muito útil, tá bom, gente? Beijão para todos. Até a próxima.